Amados irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela esteja em vossos corações. Estou aqui mais uma vez para abrir as Escrituras com vocês. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre o livro na sua visão, no seu contexto geral. Eu passei uma visão geral do livro, abordei ali o contexto e o conteúdo. Mas hoje nós vamos propriamente entrar no livro, a partir do capítulo 1, e nós vamos passar versículo por versículo desse livro que é tão maravilhoso e tão importante para a igreja do Senhor. Então vamos lá, sem mais demora, pega aí a tua Bíblia e vamos juntos abrir as Escrituras. Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então aqui Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas, ele se direciona aqui a Teófilo. E quem é esse Teófilo? Existe uma grande discussão de quem seria esse Teófilo. Ele poderia ser tanto um homem chamado Teófilo, mas ele também poderia estar se referindo ao povo de Deus, porque o nome dele é muito interessante. O nome é um nome composto de duas palavras gregas, Theo, que é Deus, e Phileo, que é amor. Então pode ser tanto um homem que tenha esse nome, e pensam que ele é um homem porque lá em Lucas se refere a ele como excelentíssimo, um título que era dado às autoridades romanas. Mas também pode se referir a todos aqueles que amam a Deus, já que o nome dele tem esse significado. Então ele fala aqui para Teófilo que ele já escreveu o primeiro tratado, que é justamente o ministério do Senhor, tudo aquilo que o Senhor começou a fazer e a ensinar. E existe um aspecto aqui nesse versículo que eu gosto muito: fazer e ensinar. O Evangelho, ele não é sobre uma teoria, ele precisa de uma prática. E Tiago vai falar sobre isso lá na sua carta. A fé sem obras, ela é morta. Versículo 2. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que receberam. Aqui Lucas está relatando aquilo que está lá no finalzinho do livro de Lucas. Lá no capítulo 24, no último capítulo de Lucas, você vai ver que ele está falando sobre isso. No versículo 51, Jesus está sendo levado aos céus. Versículo 3, aos quais também, depois de ter parecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino dos céus. Então, o Senhor, ele padece, ele morre, ele ressuscita. E se você vê aqui, é muito interessante porque está tudo muito lá no Antigo Testamento. É tudo uma profecia. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele ressuscitou porque tem uma profecia sobre isso. No Salmo 16, versículo 10, tem uma profecia que ele não veria a corrupção. Ou seja, ele não morreria e ficaria morto para sempre, mas que ele ressuscitaria. Fala também, que ele padeceu. Se você for no Salmo 22, fala, do sofrimento que ele iria passar. E aqui fala também de 40 dias que ele ficou, depois que ele ressuscitou. Ele ficou 40 dias ali falando sobre o reino de Deus. Ele apareceu várias vezes. Teve uma situação que ele apareceu para 500 pessoas. E isso está descrito no livro de Coríntios, 1 Coríntios 15, 6. Ele também apareceu àqueles 2 discípulos que iam no caminho para uma aldeia chamada Emaús. Ele apareceu para os 12. Ele apareceu enquanto os discípulos ali pescavam. Então é disso que esse versículo 3 está falando. Então vamos lá, aqui no versículo 4 agora ele começa um diálogo entre o Senhor Jesus e os seus discípulos. E a maior parte desse diálogo
pode ser visto justamente lá no capítulo 24 de Lucas. É um fluir, sabe? Dos versículos 4 até o 12, parece que é ainda o evangelho ainda lá de Lucas, porque é muito parecido o contexto, né? É praticamente a mesma coisa, muda um detalhe ou outro. A partir do versículo 13, aí sim, eu diria que começaria o livro de Atos, que ali o Senhor Jesus, ele sobe, ele é elevado aos céus no versículo 12. Mas vamos lá, no versículo 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Então, se você voltar lá, como eu disse, no capítulo 24 de Lucas, versículo 49, ele está falando justamente sobre isso. Olha, permanecei em Jerusalém. E ele fala sobre essa promessa que pode ser vista no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Promessa essa que será cumprida no capítulo 2 de Atos, como nós veremos na continuação do estudo. Versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ele continua falando aqui sobre essa promessa que está lá no livro de Joel. E João também fala sobre isso. Se você for em Lucas capítulo 3, versículo 16, João está falando, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e isso vai se cumprir justamente em Atos 2. São essas as coisas que quando as pessoas falam comigo, olha, isso, né, a Bíblia foi modificado, eu falo, é impossível, porque as coisas estão muito interligadas e o homem não conseguiria fazer todas essas ligações. Precisa ser Deus que escreveu, que inspirou os homens para escrever essas escrituras. Então o versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? Isso é uma pergunta muito interessante e mostra a grande tendência judaica dos discípulos. Eles eram judeus e judeus, vamos dizer assim, raiz. Então, no Antigo Testamento ali, existe a figura do Messias, as profecias de que esse Messias viria. E ali, esse Messias ele é apresentado de duas maneiras. Ele é apresentado tanto como um rei poderoso, um rei que restauraria o reino, que o reino dele permaneceria para sempre, um rei forte, um rei que estabeleceria um reino que duraria para sempre. Mas ao mesmo tempo, você tem um rei que ele é pobre, um rei que viria montado num jumentinho. Você tem em Isaías 53 aquele rei sofredor, aquele rei que padeceria pela iniquidade do povo, né? Pelas suas pisaduras somos sarados. Então vocês têm esses dois reis na figura do Messias. E você, sendo judeu, qual rei você escolheria? Porque ali, qual que era o contexto? Os judeus, eles estavam debaixo do reino romano. Eles estavam ali, vivendo ali meio que adaptado ao reino, tendo que suportar muitas coisas daquele reino pagão. E se você pudesse escolher, qual o rei que você escolheria? Era o rei pobre, humilde, o rei que padeceria ou o rei que venceria as batalhas por você? Então, se nós formos por uma tendência carnal e humana, certamente gostaríamos de ter esse rei, né, que é vitorioso, que restauraria o reino, né, que traria a paz, que faria todas essas coisas maravilhosas. Mas se formos espirituais e entendermos a nossa necessidade, que a maior necessidade do povo era justamente o perdão do seu pecado, aí sim escolheríamos o rei que era humilde, pobre e que
padeceria pelos nossos pecados. E aí você vê a figura de João. João, ele ali no seu sofrimento, você vê isso em Mateus 11, versículo 3, João, ele manda discípulos a questionar Jesus. És tu aquele que esperamos? Ou seja, você é o Messias ou nós esperamos outro? Essa foi a pergunta de João para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus cita uma profecia que fala para João que os aleijados andam, os cegos veem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o reino dos céus. Maravilhoso. Eu vou citar aqui algumas escrituras e talvez eu vou errar um ponto ou outro, mas é mais ou menos esse o contexto. Então vamos lá, partindo do versículo 6, essa dúvida, essa aqui é a última vez que nós veremos esses discípulos que eram judeus tendo essa dúvida sobre o Messias. Daqui para frente nós já vamos ver que eles começam a entender realmente o Jesus do Antigo Testamento que se manifestou ali para eles. Então vamos lá, versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. É interessante que nós, como humanos, nós somos seres curiosos. Nós gostamos de desvendar mistérios, né? Está aí a ciência que prova isso, que nós queremos ir para o universo, nós fazemos carros, nós queremos descobrir como funciona o Sol, a Lua, a natureza, nós queremos saber sobre tudo, não é verdade? E nós somos esses seres, mas quando as coisas de Deus, nós precisamos entrar na dimensão da fé. E aí eu gosto muito do que Paulo escreve lá em 1 Coríntios 13, versículo 9. Ele fala assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então devemos nos contentar com aquilo que Deus nos deu. Se Ele quiser revelar para nós mistérios, e Ele já revelou muitos mistérios aos seus servos e continua revelando, Ele revelará. Mas nós não devemos estar consumidos com essas coisas. Então vamos lá, versículo 8, esse versículo é muito maravilhoso. Esse versículo é aquilo que vai energizar uma igreja que está ali fechada, com medo talvez. Esse versículo vai energizar, vai dar um norte para a igreja. Versículo 8: mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então agora eles recebem do Senhor aquilo que seria a missão deles. E a missão deles é maravilhosa, é uma missão de ir por todo o mundo e anunciar aquilo que eles receberam do Senhor Jesus. O Evangelho, as boas novas, eles seriam portadores disso agora. E ali tem uma coisa maravilhosa que é justamente a promessa e a missão. Então o Senhor está falando para eles agora: olha, aqui está a promessa, permanecer em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder, vocês receberão o Espírito Santo, aquele que eu falei para vocês que viria, ele vai chegar. E quando ele chegar, vocês vão receber poder. E com esse poder, através disso, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, como em Samaria e até aos confins da terra. Maravilhoso, irmão. Quando nós começamos a viver isso, é maravilhoso demais. Isso nos energiza. A gente quer viver isso a cada dia mais, porque a missão não é só para eles, não. A missão ultrapassou os séculos e chegou até aos nossos dias. E aí, versículo 9, quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem os recebeu, ocultando a seus olhos. Então, aqui é o momento ali onde o Senhor é elevado aos céus, ele sobe aos céus. Você pode ver isso em Lucas capítulo 24, versículo 51.
Vamos para o próximo versículo e a palavra diz assim: estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. É interessante isso, porque se você olhar lá em Lucas capítulo 24, versículo 4, você vai ver que 2 anjos aparecem também, mas dessa vez para as mulheres. As mulheres foram ali no túmulo levar especiaria, talvez para ungir o corpo do Senhor, e ali eles se surpreendem porque a pedra estava revolvida, estava tirada. E ali esses 2 homens aparecem, esses 2 seres que eu creio que são os mesmos que estão aqui agora, né, quando o Senhor é levado aos céus. Esses 2 homens aparecem para elas e falam: por que busca o vivente dentre os mortos? Aquela palavra foi maravilhosa, porque aquela palavra significou assim: olha, a morte já não é mais um empecilho para vocês. E aí a gente lembra das palavras do próprio Senhor Jesus: aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá. Mesmo que morra, viverá. Ele fala isso ali quando ele ressuscita a Lázaro, se eu não me engano. Próximo versículo, a palavra diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Eu já li essa parte. Vamos para o próximo versículo aqui. Os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Oh, maravilha! Aqui os anjos estão reforçando a própria promessa do Senhor Jesus, que está lá em Lucas, capítulo 21, versículo 27, onde diz que o Senhor virá nas nuvens em glória e com poder. Com poder e glória o nosso Senhor virá. É sempre bom ser relembrado dessas coisas, porque às vezes a vida aqui fica muito difícil, muito complicada e ficamos desesperançosos. Talvez ali esses discípulos estavam desesperançosos, mas ali esses anjos estão falando para ele, talvez aquilo que Jó falou lá no seu livro, né? Eu sei que sobre o fim, né? Eu sei que meu Redentor vive e no fim sobre a terra virá. Louvado seja o nome do Senhor. Próximo versículo. E voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de um caminho de sábado. Então, eles ouvindo isso, eu creio que isso já deu para eles um ânimo, e eles voltaram, eles obedeceram, eles voltaram para Jerusalém, porque o Senhor falou: olha, permanecem em Jerusalém, porque ali vocês vão ser revestidos de poder. Então, obedecendo essa palavra, eles voltam para Jerusalém. E aqui fala um interessante, uma peça de informação que é interessante para a gente. Fala a distância do caminho de um sábado. Nós sabemos que o sábado ele é algo muito forte no judaísmo. E o judeu ele só poderia caminhar uma certa quantidade, de passos ou de côvados, mais especificamente. E aqui fala caminho de um sábado, Então eles estavam num lugar e voltaram ali. Isso é mais ou menos aí 1.000 metros, Seria 2.000 côvados, seria 1.000 metros. Então eles voltam ali para Jerusalém. Então, a partir desse versículo 13, que eu penso que realmente começa o livro de Atos, ali onde o Senhor Jesus subiu e agora os discípulos estão ali sem Jesus fisicamente. Mas devemos nos lembrar, o Senhor falou: todas as vezes que reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei eu no meio de vós. Então Jesus estava ali agora, mas em espírito. Então vamos lá, versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Então nós vemos aqui a Bíblia, a palavra de Deus, Lucas relatando aqui
esses 11 apóstolos, né? Mas não eram 12, sim, eram 12, mas devemos nos lembrar que Judas, ele trai ao Senhor e ali ele morre, né? Ele tem uma morte ali muito feia. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Próximo versículo: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eu penso que é muito, muito maravilhoso aqui, porque aqui se inicia a igreja. As pessoas gostam muito de dizer que a igreja inicia em Atos 2, mas eu creio que aqui, a partir do momento que o Senhor Jesus ele foi levado, ele foi aos céus, eu penso que aqui já começa a igreja de Deus. E aqui dá para ver duas características muito interessantes, né? Que eles estavam juntos e eles também estavam em oração. Duas coisas que nós vamos ver lá no capítulo 2, duas coisas que eles continuaram a fazer por todo o Novo Testamento. Estar junto e estar em oração. São duas características muito maravilhosas. Aí tem aquele salmo que é muito conhecido nosso, Salmo 133, que fala sobre a união dos irmãos. Como é bom que os irmãos estejam em união, né? Como óleo que desce sobre a cabeça, passa pela barba e passa pelo vestido de Arão. Arão, a gente sabe que era ali um sumo sacerdote, né? Aquele homem que entrava diante de Deus. Então, essa união, essa oração, essa obediência da igreja ali de estar em Jerusalém esperando a promessa, isso ali já estava trazendo essa unção de Deus, esse ensino de Deus para a vida dos nossos irmãos. É interessante que aqui cita Maria, mãe de Jesus, né? Se eu não me engano, essa é a última vez em que Maria aparece nas Escrituras em todo o Novo Testamento. Então a Bíblia ela não dá ênfase a Maria. Maria era uma serva como qualquer outra serva que estava ali servindo a Deus, apesar dela ser chamada bem-aventurada ali no livro de João ou Lucas, se eu não me engano. E a palavra continua dizendo: naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. É interessante aqui que nós vemos em todo o Evangelho que Jesus ele abençoou muitas pessoas, ele curou muitas pessoas, ele multiplicou o pão, ele alimentou as pessoas, ele curou aleijado, ele curou cego, surdo, ele levantou morto, ele fez muitas coisas pelas pessoas. Mas aqui nós só vemos 120 pessoas. Onde estava o povo que Jesus abençoou? Não é verdade? E essa é uma experiência que eu tive também. Por todas as igrejas que eu passei, era sempre assim. Existia uma multidão que parecia de curiosos, parecia que estavam ali para receber uma bênção, mas existia sempre um povinho pequeno que estava ali em gratidão ao Senhor pelo que o Senhor fez. Estavam ali trabalhando para Deus, servindo ao Senhor, né? Então aqui é maravilhoso que existiam esses irmãos fiéis, cerca de 120 pessoas. E interessante que Pedro se levanta, né? Pedro se levanta ali para falar com esses irmãos. E vamos ver o que Pedro fala. Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então, Pedro ele se coloca de pé aqui e ele começa a entregar uma mensagem para a igreja. Estavam todos juntos, ele se levanta como líder, que ele sempre foi. Se você acompanhar Pedro nos evangelhos, ele teve essa característica de líder, né? E é um ponto interessante aqui que a gente começa a ver a liderança da igreja se manifestando de forma natural, de forma espontânea, né? Não tem aqui nada humano, né? Uma coisa muito natural mesmo. Apesar de que, né, lá no capítulo 21 de João, o Senhor ele fala para Pedro: Pedro, tu me amas, né? E o Senhor fala: olha, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas?
apacenta as minhas ovelhas, né? Então, isso também está ligado à liderança da igreja. E talvez essa unção pastoral, esse dom pastoral que Jesus passou ali para Pedro, está muito relacionado ao que está em Efésios 4:11, né? Os dons que o Senhor dá para a liderança da igreja. Esses dons que não tem nada a ver com títulos, é tanto que você não vê homens sendo chamados de títulos depois do nome das pessoas no Novo Testamento. Isso é uma coisa que surgiu depois. Mas ali ele começa a falar sobre Judas. Ele começa a falar daquilo que Judas fez, que ele guiou o povo ali para prender o Senhor Jesus. E aí ele fala, porque foi contado conosco que alcançou sorte nesse ministério. Se você for lá no capítulo 12, versículo 6, você vai ver que Judas ele tinha uma função bem importante ali. Ele era o tesoureiro da igreja. E ali naquela passagem a gente vê que quando a mulher quebra o vaso ali para ungir o Senhor, ele reclama, ele fala, não, poderia vender isso, né, e dar para os pobres. Mas, na verdade ele queria pegar aquele dinheiro da venda daquele produto e talvez saquear, porque ele era ladrão, né? A palavra continua dizendo, ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Se você vê lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, a palavra vai dizer o seguinte, o salário do pecado é a morte. Então, Judas ali, ele pecou e o salário dele foi justamente esse, a morte. E a palavra continua dizendo, e foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, né? É um lugar em Jerusalém, e isso é campo de sangue. E a palavra continua dizendo, porque no livro de Salmos está escrito, fique deserta sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. Aqui você vê que Pedro agora, de uma forma interessante, eu não duvido nada se foi ele que perguntou lá no versículo 6, Senhor, restaurarás o reino de Israel nesse tempo? Não duvido nada se foi ele, porque Pedro ele tinha esses tipos de impulso. Mas aqui agora a gente vê que Pedro já começa a citar referências do Antigo Testamento. Pedro começou a entender aquilo que Paulo fala em uma das suas cartas, que o Antigo Testamento é sombra das coisas que viria. Então, Pedro finalmente começa a achar relação entre aquilo que aconteceu no Novo Testamento, na Nova Aliança, com aquilo que está escrito no Antigo Testamento. E aqui ele traz uma profecia que está descrita lá em Salmos, capítulo 69, versículo 25, e também pode ser vista em Salmos 109, versículo 8. Ele continua dizendo, é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o dia do batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. É bem interessante que aqui agora Pedro ele está chamando alguém para tomar ali o lugar de Judas. Alguém precisa tomar esse lugar. Por que será que deu Pedro, ele dá essa importância? Porque ali ficaram só 11 apóstolos, mas eram 12, originalmente eram 12. Então alguém teria que tomar o lugar ali de Judas, que pecou contra o Senhor. E isso nos faz pensar sobre um assunto interessante. Existem apóstolos em nossos dias? Já que Pedro fala aqui que tinha que escolher alguém que caminharam com eles desde o batismo de João até aquele momento. Será que existem apóstolos? E eu busquei o Senhor e o Senhor me mostrou algo muito interessante sobre esse assunto. E aí eu pensei, será que Paulo era apóstolo? Será que não era por isso que eles questionaram a autoridade de Paulo, em vários lugares? Porque Paulo era meio que rejeitado. Quando você lê as cartas, por exemplo, Gálatas, Paulo ele vem e ele fala, olha,
o evangelho que eu recebi, não recebi segundo homens, mas eu recebi do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus. Ele me revelou esse evangelho. Parecia que existia uma resistência ali quanto a Paulo. Talvez aqui esteja a resposta. Porque para ser apóstolo, e Paulo clamava ser um apóstolo, você deveria ter caminhado com Jesus, né, desde o início. Então é interessante essa questão, mas onde está a resposta disso? Eu não creio que Paulo era um dos 12, né, como um dos 12, porque ali só existiam 12 apóstolos. Mas Paulo era apóstolo? Sim. Só que Paulo, ele não era um apóstolo de ter um ofício de apóstolo, daqueles 12 que Jesus chamou. Não. Paulo era um apóstolo no sentido do dom. E isso a gente vê lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, onde está escrito: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, esses 5 dons que as pessoas comumente chamam de 5 ministérios, justamente são dons que o próprio Senhor Jesus dá para as pessoas, mas eles não são títulos, eles são dons. E é algo muito pessoal. Só quem tem esses dons é que sabe. Então, por isso que Paulo, de uma forma muito ousada, falava: eu sou apóstolo, porque ele recebeu esse apostolado, ou seja, ele foi enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Ele foi enviado pelo próprio Senhor Jesus. E você também vê que só eram 12 apóstolos no sentido de ofício, né, no sentido de originalidade, porque lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, você vai ver que só tem 12 apóstolos, quando a palavra fala sobre a Nova Jerusalém, né, e esses apóstolos aparecem ali como fundações, né, assim como as 12 tribos aparecem como portas, né. É muito interessante esse assunto, e estudando aqui, o Senhor me revelou essas coisas. Aí a palavra continua: e apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justus, e Matias. É muito interessante porque aqui Pedro está falando para essa igreja, e ele fala esse discurso, ele fala dessa necessidade que existia de ter essa outra liderança, né? Mas quem que é que traz essas pessoas? É justamente o povo, é a igreja que escolhe os seus líderes. Os líderes da igreja, eles veem a necessidade. Olha, existe necessidade de liderança, existe necessidade de mais trabalhadores, mas quem elege essas pessoas é a igreja, são os irmãos. E você pode ver isso tanto em Atos capítulo 6, na eleição ali dos diáconos. Você pode ver isso também em Atos capítulo 14, onde eles ali elegem anciãos, né? Então existe uma participação muito grande do povo, e tem uma lógica por trás disso. Quem tem contato com os irmãos é mais o povo, né? Os pregadores às vezes estão muito ocupados com as palavras, na administração da igreja, e às vezes não tem muito contato, né? O que deveria ter, mas quem está na intimidade mesmo é o povo, né? É o que está ali próximo. Então o povo ele deve ser consultado para a escolha de líderes da igreja. E a palavra continua dizendo: e orando, disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes tens escolhido. Então, a oração, né, ela é fundamental nesse processo de escolha de liderança. Então ali existe uma oração: Senhor, a obra é tua, né? Então o líder precisa vir do Senhor. Nós não sabemos, nós não conhecemos o coração dos homens. E a palavra continua dizendo aqui: para que tome parte nesse ministério e apostolado que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sortes, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12. Então, eles lançaram sorte, né? A palavra que fala lançar sorte. A única relação que eu posso fazer com o que eu conheço das Escrituras, que é um conhecimento limitado, é sobre o Urim e Tumim, que era algo que eles lançavam ali, sorte, algo lá do Antigo Testamento, mas depois na continuação não se vê mais essa coisa de lançar sorte.
E ali, né, a palavra fala por voto comum. Então ainda existia mais um voto, né? E aí votaram ali em Matias. Então aqui termina esse capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar postando sempre esses vídeos no YouTube para poder ficar aí de uma forma mais consultável. Então, se você tem alguma crítica, algo para adicionar, por favor, coloca aí embaixo. Eu não me importo com likes, né? Isso não é importante para mim, mas eu me importo sim que você aprenda as Escrituras, que você crie esse desejo maravilhoso de abrir a palavra de Deus. Algo que durante a minha caminhada espiritual, os 10 primeiros anos da minha caminhada espiritual, eu não tive nenhum desejo para ler as Escrituras, mas depois que eu comecei, eu me apaixonei por ela. E eu creio que sabendo as Escrituras é fundamental para que a gente possa levar o Evangelho de Cristo para outras pessoas. Então é isso, meus amados. Esse é o capítulo 1 de Atos. Se você quiser, se você achar que isso é edificante, compartilhe esse vídeo com outras pessoas nas suas redes sociais. Mas é isso. Deus abençoe a todos, meus amados, e até o próximo estudo.